Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e hoje no Resumos Enem vamos trazer a diferença entre racionalismo e empirismo. Como sempre, trazemos um diagrama que tem inúmeras cores e cada cor representa um bloco de ideias e tópicos e subtópicos que vamos explanar. Essa aula é mais apropriada a quem está no ensino médio e que está buscando um entendimento em questões relativas à área de humanidades, aqui mais propriamente a filosofia, mas também envolvendo aspectos de história e de outras áreas. E o foco hoje da aula, então, é esse momento aqui em que essas duas formas de entender o conhecimento, mais propriamente radicadas no início da modernidade e além, vêm a ser tratadas, que seriam o racionalismo e o empirismo. Temos aqui o diagrama. Se ele ficar um pouco grande, se você estiver assistindo em uma tela pequena, por exemplo, de celular, você pode tirar um print e depois tentar dar um zoom e assistir, ver o diagrama a partir de uma tela maior e aí sim, a partir do áudio, fazer os seus estudos. Bem, na cor roxa, iniciando, nós temos aqui o racionalismo. O racionalismo, acompanha aqui, ele preconiza a razão como fonte de conhecimento. Então, a fonte de conhecimento do racionalismo, como o nome está dizendo, é a razão. Mas nós vamos entender o que significa isso, que tipo de razão é essa que está radicada no racionalismo. Primeiramente, o racionalismo ele vai falar do contexto das ideias inatas, ou seja, a razão, somente em si mesma, enquanto razão, ela já traria ideias inatas, ou seja, ideias que não precisam de nenhum suporte sensorial, por exemplo, do corpo, dos cinco sentidos, para que venham a ser. Somente a pura razão, digamos assim, ela já teria ideias que nascem com a pessoa. Essa é uma forma de se entender o racionalismo. Os principais filósofos que estão aqui, e aí a gente vai trazer de uma forma bem breve, pretendemos mais à frente trazer aulas sobre cada um deles especificamente, mas aqui, para o áudio não se tornar muito grande, os principais filósofos do racionalismo são René Descartes, Spinoza e Leibniz. René Descartes, por exemplo, ele inaugura a partir, ele é considerado o pai da modernidade. Ele tem um método de pensamento que parte da chamada dúvida hiperbólica, a dúvida radical, e aí precisaria realmente de uma aula só para tratar disso, mas ele chega à noção de que a existência está baseada no pensar, ou seja, se penso, existo. Então, o que garante o conhecimento para Descartes é o pensar, e não propriamente os sentidos, o lado empírico. Spinoza e Leibniz, com suas diferenças também, vão no mesmo sentido, ou seja, o conhecimento vem a partir de uma lógica dedutiva. Eu deduzo de leis gerais da própria razão à existência, a partir do pensar. Aqui está amplamente coligado, todos três aqui, principalmente Descartes, Leibniz também, Spinoza tanto quanto, mas todos três aqui têm amplos conhecimentos matemáticos. René Descartes, inclusive, na história do pensamento, ele é mais conhecido como matemático do que filósofo, porque a matemática traz justamente isso. Ela é uma dimensão abstrata que explica o contexto, a realidade empírica, a realidade material. Essa é a característica do racionalismo. Da razão, eu deduzo a matéria. Então, como está dizendo aqui na parte de exemplos, a filosofia e a matemática. A matemática é a ciência mestra, a ciência preferida dos racionalistas, justamente porque ela trata, principalmente a matemática pura, ela está muito ligada à noção de razão pura, ou seja, o puro pensamento, independente dos sentidos, independente do corpo, independente da matéria. Então, o racionalismo ele é uma forma de se entender o conhecimento. Bem, vamos aqui para a cor azul agora. Na cor azul nós temos uma outra forma, que a princípio é uma forma contrária, é o oposto do racionalismo, que é o empirismo. Então acompanha aqui na cor azul. Primeiramente, se
a fonte do conhecimento do racionalismo era a razão? Era a pura razão? No empirismo é o contrário. A fonte do conhecimento é a experiência sensorial. São os nossos 5 sentidos. O empirismo ele vai dizer então que a razão ela é uma tábula rasa, ela é uma folha em branco. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando uma pessoa nasce, não existem as ideias inatas. O que existe é uma mente vazia. E aí os nossos sentidos, todos os nossos 5 sentidos, a partir do nosso corpo, a partir da nossa audição, a partir do nosso tato, a partir do nosso paladar, enfim, a partir dos 5 sentidos, nós vamos adquirindo o nosso conhecimento. E aí a mente vai sendo preenchida. Ou seja, note que é completamente o contrário do racionalismo. No racionalismo, nós tínhamos ideias inatas. Ou seja, quando a pessoa nasce, já haviam ideias inatas nela. Ideias que já vinham com a mente na hora do nascimento. No empirismo é o contrário. Quando a pessoa nasce, a mente é vazia e ela vai sendo preenchida ao longo da pessoa crescendo e a partir dos 5 sentidos da pessoa. Todas as coisas que a pessoa vai tomando experiência na vida vão preenchendo a sua mente. Então perceba-se aqui como o empirismo realmente é uma outra forma de entender o conhecimento e radicalmente contrária ao racionalismo. Bem, quem são os principais filósofos do empirismo? Primeiramente, John Locke. Ele vai falar que a experiência é a base, ou seja, essa é a base do empirismo. O conhecimento não vem da pura razão. O conhecimento não vem da mente que já tem ideias inatas, mas o conhecimento vem de uma mente vazia, quando você nasce, e que vai sendo preenchida aos poucos com as experiências que vêm pelos nossos 5 sentidos. Tudo aquilo que escutamos, tudo aquilo que provamos, o nosso paladar, o nosso olfato, tudo aquilo que... Quer dizer, todas as experiências que passamos, elas vão preenchendo e formando a nossa mente. Berkeley vai falar sobre o imaterialismo e David Hume vai falar que nós só podemos observar e ter uma dimensão de ceticismo. Então, novamente, cada um desses filósofos aqui merece uma aula à parte. Aqui citamos apenas esses pontos aqui. Todos eles se baseiam então nessa noção de que primeiro nós devemos conhecer pela experiência, primeiro nós devemos conhecer pelos nossos 5 sentidos, primeiro nós devemos analisar a matéria e a partir disso é que a mente vai sendo preenchida. No racionalismo é o contrário, você já tem ideias inatas, ou seja, a mente já vem com todas as suas ideias e o lado sensível, o lado da experiência dos 5 sentidos, vai somente confirmando aquilo que já existe. Vejam, se lá no racionalismo o princípio da lógica é dedutivo, você parte de leis gerais e vai deduzindo a realidade, aqui é o contrário. Aqui você vai construindo as leis gerais a partir do indutivismo, ou seja, você parte do particular, da matéria, do sensível, do empírico, e aí vai construindo as ideias mais gerais. Então, se no racionalismo a ciência por excelência era a matemática, aqui, onde cabe no empirismo um espaço da experimentação, da observação, da análise que constrói a partir das coisas particulares as coisas mais gerais, é claro que não vai ser a matemática, mas as ciências naturais, por exemplo, a biologia. E também, se eu preciso observar, como diz David Hume, se eu preciso ter uma dimensão cética no sentido de duvidar dos meus sentidos, porque claro que os sentidos enganam, mas ao mesmo tempo partir desses sentidos e ampliá-los para construir a partir de um indutivismo as leis gerais, a física, e principalmente a física experimental, aqui por exemplo Isaac Newton com a lei da gravidade, dentre todos os demais físicos, vai ser a principal ciência. Então, no empirismo, as ciências principais são as ciências naturais, como a biologia e a física experimental. Então, vistos em separado o empirismo e o racionalismo, vamos fazer uma comparação, onde está na cor verde. Então, primeiramente, qual é o principal ponto de contraponto? É que o racionalismo preconiza a razão e o empirismo, como vimos, ao contrário,
preconiza os sentidos. A razão está ligada aos sentidos no racionalismo, mas tudo parte da razão. Os sentidos só confirmam o que a razão tem. E, no empirismo, ao contrário, os sentidos são os formadores da mente. Ainda na cor verde aqui, também novamente foi citado ao longo aqui da aula, o racionalismo ele utiliza o método dedutivo, ou seja, o método dedutivo é aquele que parte de leis gerais, por exemplo, da matemática, os axiomas da matemática, as proposições da matemática, e vai deduzindo dessas leis gerais a realidade material. No empirismo é completamente o contrário. Eu parto da experimentação física. Eu parto da observação a partir das ciências naturais. Eu vou construindo não de forma dedutiva, como era no racionalismo, mas indutiva. Ou seja, eu vou construindo aos poucos as leis gerais. E por último, um dos pontos mais importantes aqui dessa aula, a complementariedade no método científico. Essa complementariedade, que vai ser a união entre empirismo e racionalismo, ela só virá na filosofia com o filósofo Immanuel Kant. Kant, o seu pensamento é gigantesco dentro da filosofia, por isso que se diz que ele fez uma revolução à la Copérnico, ou seja, foi uma revolução, assim como Copérnico fez uma revolução nas ciências, Kant fez uma revolução na filosofia porque ele conseguiu unir tanto o empirismo quanto o racionalismo. Mas de uma forma bem geral, para não entrarmos aqui em Kant, o método científico ele aponta para essa reunião. Por quê? Porque no método científico que vai se erigir a partir aí do início do século XVIII e além, ele vai preconizar tanto lados do racionalismo quanto do empirismo, no sentido de que, pelo lado do empirismo, o método científico vai preconizar a observação natural, o uso da física, a dimensão de ceticismo dentro das hipóteses e dentro da construção de uma verdade científica. Mas, ao mesmo tempo, ele também elabora dimensões dedutivas, dimensões de racionalidade, no sentido de que a mente também vai elaborar acerca, por exemplo, das hipóteses que são mais empiristas. Ou seja, quando eu vou lançar a mão de um processo empírico indutivo, ali já está presente um lado mais lógico dedutivo, ou seja, de leis gerais que tentam se coligar com leis particulares para então formatar a verdade científica. Bem, pessoal, essa foi a nossa aula. Ela é bem breve, bem resumida, porque o objetivo aqui do Resumos Enem, como o nome já está dizendo, são resumos. É justamente dar um start, dar um começo para o aluno que está com dificuldade nessas áreas, nesses conceitos, nesses movimentos históricos do conhecimento, como esse aqui que é próprio do início da modernidade, essas relações entre empirismo e racionalismo, e a partir aqui dessa aula, o aluno ter uma noção de quais são os conceitos que estão envolvidos e aí ampliar os seus conhecimentos. Se você gostou, se você achou relevante o material que trouxemos, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, comente, compartilhe e até uma próxima oportunidade.